Oi galera, tudo na paz? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Antes desse vídeo começar, eu queria convidar você a conhecer o meu e-book. Sim, eu tenho um livro e esse livro é muito especial porque fala sobre o tema que a gente trata aqui no canal, de certa forma, lá no Instagram. E esse livro se chama Não Case Sem Antes Ler Este Livro. Mas ele é um livro que serve para todo mundo, para quem é solteiro, noivo, namorado, casado, enfim. E ele trata de assuntos muito importantes para você que quer descobrir o verdadeiro sentido do casamento. Então ele fala sobre pornografia, papel do homem, papel da mulher, submissão. Ele fala sobre muita coisa bacana e necessária que a gente que é cristão precisa aprender. Todo livro tem uma cosmovisão cristã e você precisa ler ele com a Bíblia do lado para poder ir analisando ali os versículos. O link para você fazer a compra tá na descrição desse vídeo. O preço é super acessível e eu coloquei esse preço para que todas as pessoas, a maioria das pessoas, pudessem ter acesso ao conteúdo exclusivo que ele tem. Se você comprar o meu livro, você ganha também um e-book gratuito com 5 atividades práticas para o casal, ou seja, 2 pelo preço de 1. Eu aguardo você para se tornar minha leitora também. Quero te convidar também para se inscrever no meu Instagram, @elivania.oficial. Lá eu compartilho meu dia a dia, falo sobre assuntos muito bacanas, todo o conteúdo que eu trago aqui no canal, falo por lá também. Então eu convido você para me seguir, para eu alcançar os tão sonhados 10k e ter de novo o arrasto para cima, porque esse é um novo Instagram. Curte esse vídeo, comenta, compartilha, porque tem muita gente que esquece de fazer essas coisas. Se inscreve também no canal e simbora pro vídeo. Eu resolvi gravar esse vídeo para contar um pouquinho para vocês a minha experiência em relação ao ficar. Se você conhece a minha história com o Ninho, que tem vídeo aqui no canal e eu vou deixar aqui no card, a gente ficou por 2 anos. Imagina, 2 anos uma pessoa ficando com a outra sem assumir um compromisso. Eu não tinha muita familiarização com essa questão do ficar. E eu vou contar bem rapidinho, assim, mais ou menos como eu era e como eu mudei depois de tudo isso. Porque antes eu não tinha muito isso de ficar. Eu dei o meu primeiro beijo numa pessoa com 12 anos. Tem vídeo aqui também contando sobre o primeiro beijo. E depois dele, eu fiquei apenas com mais 3 meninos. Ninho tá incluído nesses 3, tá? No caso, 4 meninos a vida toda. Eu tenho 23 anos. E assim, eu ainda acho que foram muitos meninos, porque eu me arrependo da maioria deles, Então eu acredito que se eu tivesse realmente a oportunidade de escolher, eu não tinha ficado com esses meninos. Nem com o Ninho também. Mas, se eu tivesse a oportunidade de escolher, eu não tinha ficado com esses meninos e meio que me conectado emocionalmente com eles. E aí, refletindo sobre isso e sobre a questão do ficar e do quanto tempo eu e Ninho a gente passou ficando e no quanto isso me trouxe cicatrizes tão grandes, eu resolvi gravar esse vídeo pra conversar com vocês. Porque hoje em dia, no nosso mundo, na nossa sociedade, ficar é muito normal. Inclusive, tem gente que hoje chama ficar de ter uma relação sexual com alguém por uma noite. Isso para as pessoas são ficar. Para mim, ficar é só beijar na boca. E isso é tão normal, mas tão normal, que isso invade até as igrejas. Os jovens cristãos hoje em dia, muitas vezes, vão para as igrejas procurando meninas para eles ficarem. E não para se relacionarem e construir uma família. O que a sociedade coloca na nossa cabeça é que ficar é algo legal porque a gente vai experimentar ali e testar para ver se aquela pessoa ali, ela é boa de beijo, ela tem uma conversa boa, pra gente poder se relacionar com essa pessoa depois. E eu nunca fui uma menina de estar ficando com outras pessoas. Eu tinha muita vergonha. Inclusive, as pessoas que eu fiquei, eu tinha muita confiança, porque eram pessoas que eram meus amigos, então eu tinha confiança nelas. Eu sabia que eles não iam sair falando de mim por aí, nem falando mal, nem queimando meu filme. Eu tinha muito medo disso na minha vida. E acreditem ou não, mesmo sendo poucas pessoas, isso teve consequências para mim, consequências negativas. E hoje eu vim conversar com vocês sobre o quanto você, jovem cristão, é iludido com uma coisa de que ficar é bom e que se sentir desejado das pessoas pedindo para ficar com você, isso é legal, mas não, isso não é. E eu posso te provar
de um por um, que isso só pode trazer consequências negativas para sua vida. A primeira coisa assim que eu vi que mudou em mim, que me transformou em relação ao ficar, é que quando eu vou falar do ficar com Ninho, porque foi a pessoa que eu fiquei mais tempo e que eu me envolvi mais emocionalmente do que os outros. Mas com Ninho, o que é que eu percebi de diferente? Eu sempre fui uma menina muito insegura. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre comparação e eu falo um pouquinho sobre a minha insegurança, mas depois eu prometo que eu vou trazer um vídeo falando mais ainda sobre essa questão de insegurança, porque eu sempre lutei muito contra a minha insegurança. E por ser muito insegura, eu nunca me achei desejada. Num grupo de amigas, eu sempre era a que nunca era escolhida pra ficar, a que nunca era escolhida pra gostar, e isso me frustrava muito. Então, eu já era muito segura, eu já tinha uma autoestima muito abalado, mas quando o Ninho quis ficar comigo, eu me senti muito princesa. Eu me senti, tipo assim, recapitulando aí a história, Ninho era um menino que ele ficava com muitas meninas na escola. Eu não vou queimar o filme do meu marido aqui nesse vídeo, mas ele ficava com muitas meninas, muitas mesmo. Eu não tô falando de pouca gente, eu tô falando de muitas meninas lá na escola da gente. Era Toninho pra cá, Toninho pra lá, Toninho pra lá, era sucesso. E como ele ficava com muitas meninas, o fato dele querer ficar comigo me fez me sentir especial. Me fez me sentir bonita, me fez me sentir desejada. Então, vocês entendem que o primeiro ponto ali do ficar em relação a Ninho e a todos os outros foi que, pra mim, foi importante eu me sentir desejada. Pra mim, isso, como eu era insegura, quando um menino quis ficar comigo, eu me senti desejada, eu me senti bonita, eu me senti escolhida. Então, pra mim, aquilo mexeu com o meu ego. É o que acontece muitas vezes na vida da gente. Quanto mais um menino pede pra ficar com você, quer ficar com você, você se sente bonita, você se sente desejada, você se sente maravilhosa. O que tá errado, porque querer ficar não significa que você é bonita, desejada e blá blá blá. Ou você pode até ser, mas só significa que aquela pessoa quer tirar uma casquinha de você. Que era realmente o que Ninho queria de mim. Ele só queria tirar uma casquinha. Só que, ao mesmo tempo, o meu autoestima, ele não me ajudou quanto a isso. Então, a primeira coisa que eu percebi assim de diferente é que eu passei de uma menina insegura para uma menina de confiança. Eu meio que... Quem me lembra de mim naquela época, eu sei que os meus pais também vão lembrar... Eu mudei radicalmente. Eu queria ter fotos dessa época para mostrar para vocês o quanto o meu semblante e eu mudei. Eu lembro claramente de um dia que, antes disso, eu usava o cabelo sem chapinha, né? O meu cabelo ondulado, assim, mais armadinho. Ele tava mais curtinho. Porque eu já tive o cabelo aqui no ombro e aí ele tava já crescendo um pouquinho, ele tava por aqui. Eu usava a blusa bem folgada e uma calça também bem folgada. E meio nerd eu era, né? Isso logo quando eu fui pro primeiro ano do ensino médio. Quando eu comecei a ficar, que aí foi no final do primeiro ano e do segundo, foi no meio, acho, foi no final do primeiro ano para o segundo ano, eu mudei radicalmente. As minhas blusas eram apertadas, tipo apertadas mesmo. A calça também apertou. O meu cabelo, eu comecei a usar ele bem de ladão, assim, sabe? Bem sensuane. E batom vermelho. Teve uma época, eu lembro claramente, que eu fui para o lado B, né? E as pessoas comentaram assim comigo, algumas pessoas próximas a mim, o batom que eu tava usando, que nunca tinha me visto com batom daquela cor. E eu queria expressar de alguma forma externa como eu tava me sentindo por dentro. Eu tava me sentindo desejada, eu tava me sentindo bonita. Então, eu queria expressar isso. Só que, gente... Eu tenho vergonha quando eu lembro de mim naquela época. Eu tenho vergonha. De verdade, eu tenho vergonha porque eu tava sendo iludida. Eu não falo iludida por Ninho, eu tava sendo iludida pela situação. Então, essa foi a primeira mudança radical. Eu saí de uma menina insegura pra uma menina que tava se achando demais. Graças a Deus que isso não mexeu tanto com o meu ego. Porque, assim... Algumas outras pessoas, que foram poucas, não foram muitas pessoas na minha vida, que pediram pra ficar comigo, eu ainda recusei. Por quê? Eu ainda tinha vergonha sobre a questão deles saírem falando de mim. Então, eu só ficava mesmo com quem era muito meu amigo, assim, que eu confiava de olho fechado. Eu só ficava com gente assim, mas
Esses outros que pediram, né, eu ainda não fiquei. Então, graças a Deus, que Deus ainda me deu um pouquinho de maturidade pra eu poder dizer não, sabe? Porque agora eu poderia estar com uma lista enorme de meninos que eu me envolvi emocionalmente e que não deram em nada. Pra falar a verdade, eu também naquela época não entendia o fato de guardar o coração, sabe? De guardar o coração pra uma pessoa, de respeito. Eu não entendia essa ideia de guardar o meu corpo, de guardar os meus lábios para o Senhor. Muito menos a ideia de compromisso, porque eu estava muito distante de Deus. A fase que eu fiquei com o Ninho, eu acredito que foi uma das fases que eu mais fiquei distante de Deus. E isso acontecia justamente pelo pecado. Eu senti na pele o quanto o pecado do ficar afasta a gente de Deus. Só que eu graças a Deus, assim, Deus, ele sempre teve muita misericórdia comigo de me mostrar claramente que aquilo tava me afetando, sabe? Eu passei 2 anos com o Ninho e ficando, e isso me fazia muito mal. Eu chorava muito, eu sofria muito. Não era pouco, era muito. Por quê? Eu me envolvia emocionalmente com ele. E ele não correspondia esse envolvimento. Então, eu entreguei o meu coração para uma pessoa que não queria ter compromisso comigo, que não queria ter um relacionamento comigo. E eu sofri durante 2 anos. Então, se eu só tinha dele o ficar, eu preferia aceitar isso. Só que hoje, tendo a cabeça que eu tenho, eu jamais aceitaria isso de uma pessoa. E hoje a gente fala brincando assim: amor, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, a gente hoje não ia estar casado, porque a gente não ia mesmo. Talvez a gente estivesse, porque os planos de Deus são bem maiores que os nossos, mas eu não me valorizava, eu tenho vergonha mesmo da pessoa que eu fui, porque eu não me valorizava, eu não entendia o que era compromisso, eu não entendia o que era respeito, e eu levava essa situação do ficar como um prêmio de consolação para o que eu realmente queria, porque o que eu queria era namorar com ele. Mas ele não queria namorar comigo, então eu levava como um prêmio de consolação. Eu me envolvia emocionalmente com ele e com as outras pessoas, e aquelas pessoas, elas não queriam um compromisso comigo. Elas não queriam assumir de verdade, de fato, o relacionamento comigo. Elas só queriam, tipo, você é legal, você é, sei lá, você é bonita, você é legal, a gente vai se beijar aqui e tchau. E, infelizmente, isso é muito comum com os jovens cristãos. Os jovens, eles não entendem que ficar é errado. Ficar, gente, não é certo. Por quê? Você tá entregando o seu corpo. A minha é só um beijo. O beijo faz parte do seu corpo. Você tá entregando o seu corpo sem compromisso para uma pessoa. Você tá vivendo ali um momento que pode te frustrar emocionalmente, que pode te levar, às vezes, até o fundo do poço. Porque tem jovens que se envolvem com um, com outro, que era, por exemplo, como o Ninho se envolvia. Eu vou usar o exemplo dele, não vou queimar o filme dele, mas eu vou usar o exemplo dele, que assim, ele se envolvia com muitas meninas cristãs e meninas sem ser cristãs. E aí vocês param pra pensar comigo. Ninho tinha tempo pra se relacionar com Deus, se relacionando com tantas meninas, beijando a boca de tantas meninas diferentes, de tantas cores, de tantos jeitos, de tantos nomes diferentes. Ele não tinha. Ele estava preocupado com outras coisas no momento. Ele estava alimentando a vida dele com outras coisas que não agradam a Deus. O Espírito Santo, ele não estava feliz com aquilo que estava acontecendo. Então, assim, cara, por que você vai fazer isso? Por que você vai entristecer o Espírito Santo? Por que você vai viver momentos que não te edificam a troco de nada, a troco de experimentar o beijo de um e outro que nem vai te valorizar? E sem contar que, além disso, além dessa questão do ficar, eu ainda me sentia mal pelos meninos que não queriam ficar comigo. Então, assim, eu ficava com o Ninho, mas eu levava aquilo como um compromisso. Tipo assim, eu só ficava com ele. Quando eu parei de ficar com o Ninho, e antes de ficar com o Ninho, foi que eu fiquei com outros meninos. Mas no período que eu fiquei com ele, eu só fiquei com ele. Eu levava aquilo como se fosse um compromisso, mas não era. Aquilo não era um compromisso, porque um compromisso, ele precisa ser firmado. Ele precisa ser firmado diante da sua família, diante de Deus. E não era firmado, não era um compromisso. E tirando isso, ainda tinha uma outra coisa, porque aquilo mexia com o meu autoestima.
Eu não me sentia exclusiva, eu não me sentia amada e eu não me sentia única, porque ao mesmo tempo que eu só ficava com ele e eu tinha essa consciência do compromisso e do erro também, eu via Ninho ficando com outras meninas. Então, ele ficava comigo e com outras meninas. Então, imaginem como é que eu me sentia. Gente, eu tava dividindo uma boca com um monte de bocas e tá tudo bem. Tipo assim, tá, né? E assim, hoje eu penso nisso e eu me sinto mal. Eu me sinto mal porque eu era muito ingênua. Eu acreditava que pra eu ser bonita e amada e ter valor, os meninos, eles tinham que querer ficar comigo. E como eu não via eles quererem ficar, a maioria deles, então eu não me sentia amada, eu não me sentia bonita e eu não sentia que eu tinha valor. Era tipo isso, entendeu? Era uma luta constante na minha vida entre eu estou me sentindo muito desejada pelo menino que fica com todo mundo no colégio e eu não me sinto desejada porque nenhum outro menino tem interesse de ficar comigo assim como ele, entendeu? Mas ele tinha interesse de ficar comigo porque ele tinha interesse de ficar com todo mundo. Então eu era só mais uma numa lista de infinitas pessoas. E aí a gente ficou 2 anos. Imagina você ficar 2 anos envolvida emocionalmente com alguém sem saber no que isso vai dar, sem saber se aquela pessoa vai ser a pessoa que vai casar com você. E, gente, eu digo pra vocês, eu era muito persistente. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não casaria com Ninho, mas eu não me arrependo de ter casado com ele, porque ele é incrível. Ele mudou, entendeu? Depois, só por isso que eu casei com ele. Mas, naquela época, a Ninha daquela época, não, na verdade, a Ninha de hoje, daria um conselho pra Ninha daquela época, eu diria, guarde o seu coração. Não se envolva emocionalmente com essas pessoas. Não entregue seu coração para essas pessoas. Espere, você tem o desejo de casar com seu primeiro namorado. Então espere que Jesus vai mandar a pessoa certa. Você não precisa ficar ficando com os meninos para se sentir amada, porque você vai se sentir amada pela pessoa que Deus vai colocar na sua vida. Mas infelizmente, a gente só aprende errando e foi assim que eu aprendi. Eu era só mais uma opção, só mais um beijo na boca, só mais uma menina na vida dele, mas eu sentia que aquilo era o meu prêmio de consolação. E aí, eu gravei esse vídeo todo pra te falar, jovem cristã, jovem cristão, que eu me arrependo de tudo isso. Eu sou casada com ele, mas quando eu olho pro meu passado, eu me arrependo, eu me envergonho do meu passado e eu já pedi perdão a Deus. E eu sei que Deus já me perdoou, porque Ele sabe o quanto eu sinto vergonha de quem eu fui. Eu sei que tudo que eu vivi foi um aprendizado e foi necessário, mas eu poderia ter tido esse aprendizado de uma outra forma. Eu poderia ter escolhido ter esse aprendizado de uma outra forma. Infelizmente, eu tive que aprender da pior forma possível. Eu falo isso porque até hoje, já casada, quando eu lembro do que eu passei, eu me sinto mal. Então, para vocês verem o quanto o ficar, ele traz frutos pro resto da sua vida. Imagina, minha gente, eu agora casada, aí eu tô andando na rua, eu sei a maioria das meninas que Ninho ficou. Aí eu tô andando na rua de carro com Ninho, aí eu vejo uma menina que Ninho ficou. Aí eu vejo outra menina que Ninho ficou, eu vejo outra menina que Ninho ficou. Tudo bem, assim, hoje eu tenho maturidade pra entender que aquilo passou. Mas imagina você pensar que aquela menina já sentiu o beijo da pessoa que você hoje é casada, sabe? Ainda bem que foi só o beijo. Mas assim, né? Vocês entendem o que eu tô dizendo? É muito complicado, é muito complicado. Por mais que tem muita gente que diz, ah, passou, o que ele fez no passado não importa. Não importa, realmente, o passado ficou pra trás e já foi, mas é ruim. Imagina também pra Ninho, olhar pra uma pessoa e, tipo, lembrar que eu já fiquei com aquela pessoa. Isso é chato, isso não é pra existir, porque não é pra gente estar ficando com o outro. Deus, ele fez a imagem, Deus, ele nos fez a imagem e semelhança dele. Ele não fez a gente pra gente estar saindo por aí, testando e beijando todo mundo, ou passando a noite com todo mundo e achando isso a coisa mais normal do mundo, entendeu? Isso não é normal, isso não é bíblico, isso não é legal, isso não faz o Espírito Santo feliz, isso não vai te trazer bons frutos lá na frente. Isso, na época, né?
E aí, quais as consequências que eu vejo do ficar hoje, olhando com o olhar que eu tenho hoje? Eu me comparava muito com as outras mulheres. Eu já tinha essa questão da comparação, eu já tinha essa questão da insegurança, mas eu me comparava com as outras meninas. Por quê? Se ele ficava comigo e ficava com outras meninas, aí eu pensava, meu Deus, quem será que ele gosta mais? Meu Deus, aquela menina que ele tá ficando é mais bonita que eu, então ele vai querer ficar mais com ela do que com eu. Ele nunca vai querer namorar comigo porque tem aquela outra mais bonita pra ele namorar. Enfim, eu ficava me comparando o tempo todo, não só com o Ninho, mas com todos os outros. É tipo, será que ele vai falar de mim? Será que ele gostou do meu beijo? Será que ele vai ficar com aquela outra menina que é mais bonita que eu? Então, era o tempo todo eu me comparando. Uma outra coisa, isso me afastava muito de Deus. Eu não precisava nem dizer isso, né? Isso me afastava cada vez mais de Deus, porque o Espírito Santo, ele não ficava feliz com o que eu fazia e ele ficava realmente triste. A minha mãe tentou chamar minha atenção, muita gente, algumas amigas tentaram chamar minha atenção, mas eu estava cega pela situação. Outra coisa também, eu entregava o meu coração e me envolvia emocionalmente com as pessoas erradas. Ninho, em um momento da minha vida, foi a pessoa errada pra minha vida. Ele virou a pessoa certa quando ele resolveu mudar e assumir um compromisso comigo. Mas até um certo tempo da minha vida, ele foi sim a pessoa errada. Assim como eu fui a pessoa errada pra vida dele, tá? Só pra deixar muito claro. Os dois foram errados porque os dois se submeteram a isso. E hoje, olhando com outros olhos, eu jamais faria isso. Eu quero muito que um dia, eu tendo um filho ou uma filha, eu instrua os meus filhos da melhor forma. Eu converso com ele desde cedo sobre isso, porque não é legal você ser um menino que você não tem compromisso emocional com as meninas, e não é legal você ser uma menina que não tem compromisso emocional com os meninos. Isso não te torna mais bonito, isso não te torna mais desejado, nem mais especial, nem mais único que ninguém. Isso só te torna mais um na mão de vários outros. Então, guardem o coração de vocês, percebam que isso é um pecado, percebam que o que vocês estão cometendo é um pecado e que precisa urgentemente ser tratado, e façam isso o mais rápido possível, se arrependam e deixem para vocês alcançarem a misericórdia. Infelizmente, para mim, eu só consegui ter essa consciência depois de muito tempo, mas graças ao meu bom Deus, que Ele é misericordioso para perdoar a gente dos nossos pecados e para nos trazer lições até com os nossos erros. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida de alguma forma, porque essa é a minha oração de sempre. Compartilhe esse vídeo com algum jovem que precisa, que você acha que é necessário ele ver. Compartilha no grupo de jovens da sua igreja. Espero que esse vídeo seja útil para a vida espiritual de vocês. Não esquece de se inscrever, de curtir. Vocês sabem tudo que vocês têm que fazer para me ajudar aqui. E comenta nesse vídeo o que você achou, se você gostou do tema. Dá sugestões de outros temas para eu trazer aqui. Eu gosto muito da sugestão de vocês. E isso me ajuda a pensar de forma criativa também no que trazer. É isso, minha gente. Muito obrigada por ver esse vídeo. Um beijo e tchau, tchau.